Bom, gente, boa noite. Queria começar agradecendo a presença de vocês aqui para participar desse debate com a gente. O meu nome é Bruna Mendes, eu sou professora aqui da UFABC e fui convidada pela Marcela e Karina para mediar essa conversa aqui com vocês. Marcela me pediu para fazer uma autodescrição, né? Está sendo gravado. Eu sou uma mulher branca, alta, tenho cabelo curto castanho, agora já com alguns grisalhos. Estou usando um óculos de aro escuro, um moletom verde escuro. Essa mesa tá chamada, é um debate chamado Relações de Gênero e Políticas de Igualdade desde a Infância. E aí eu queria dizer que essa mesa faz parte de um conjunto de atividades sendo organizado por um projeto que Marcela e Karina tiveram financiamento pela Lei Paulo Gustavo, do Estado de São Paulo, e cujo um dos grandes objetivos foi a produção de um livro, que a Marcela vai apresentar para vocês em breve, o Barbiô. E queria comentar com vocês também que a gente está contando com a tradução de Libras do Yuri Mekai e do Marcos Assunção. É isso? Hã? Como que é seu nome, perdão? Ah, Yuri. Perfeito. Eu vou começar apresentando as nossas palestrantes. Queria, de antemão, já agradecê-las pela disponibilidade de estarem aqui. E depois vou explicar um pouco como que vai funcionar a dinâmica da mesa. Então, a gente tem como convidadas a Alessandra Teixeira, querida colega amiga aqui da UFABC, companheira aí de muitas lutas. Ela é professora, então, aqui da UFABC, tem doutorado e mestrado em Sociologia pela USP e pós-doutorado em Ciências Sociais pela Unesp. Ela é advogada de formação e bolsista produtividade do CNPq e coordena um grupo de pesquisa chamada Resistências, Controle Social, Memória e Interseccionalidades. Ela investiga especialmente encarceramento de mulheres no Brasil, abordando temas como crime, controle e reprodução social. Suas principais áreas de pesquisa incluem prisões, práticas de punição, estudos de gênero, racialidade e desigualdades, com ênfase em história, memória e genealogia. Muito bem-vinda, Lê, muito obrigada pela disponibilidade. A gente também tem a Eli Baiô como convidada, te agradeço também, Eli. Ela é educadora das infâncias na perspectiva das pedagogias e da educação infantil decolonial. Atua com o perfil Pedagogias no Instagram e no Facebook. Ela é especialista em História e Cultura afro-brasileira e indígena. Mestrando em Educação pela Universidade de São Paulo, é professora da Rede Municipal de Santo André e vice-coordenadora do Fórum Municipal de Educação de Santo André. Ele também se dedica à formação docente e à implementação da Lei 10.639, de 2003, que promove a educação antirracista nas escolas. Suas experiências abrangem a interseccionalidade entre gênero, raça e educação. E, por fim, mais ou menos importante, a gente também conta com a participação da Fernanda Barleta Martins, que é mestra em Ensino e História das Ciências e da Matemática aqui pela UFABC. Está falhando um pouquinho o microfone? Posso seguir? Sim. E sua pesquisa aborda temas como sexualidade, padronização dos corpos e relações de gênero e étnico-raciais no contexto educacional. Graduada em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Escolar e Gestão Ambiental, atualmente é professora de Ciências na Educação de Jovens e Adultos em Santo André e integra o Núcleo de Educação em Relações Étnico-Raciais do município. Agradeço também tua presença e disponibilidade, Fernanda. A gente vai começar esse espaço. Eu vou primeiro passar a palavra para a Marcela, para ela contar um pouco sobre o projeto e o livro que está sendo produzido. E depois, na sequência, a gente vai abrir para as nossas palestrantes fazerem suas falas e vamos fechar com um momento de debate. Tá bom? Marcela, eu passo, então, a palavra para você. Mas vamos lá. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis de 39 anos, parda, tenho cabelo liso, tenho estatura baixa e estou vestindo uma roupa verde escura. Algumas pessoas aqui já me conhecem, eu sou servidora da universidade
e essa é uma das minhas vidas que eu vivo. Além de servidora, eu sou roteirista e produtora executiva. Nos últimos anos, eu colaborei com alguns projetos de animação infantil, como a adaptação em desenho da novela Carrossel, que foi ao ar no SBT, e o Diário de Mica, que foi ao ar no Disney Channel. Eu também sou criadora da série Playpolis, que é uma série que está com a primeira temporada em produção no momento, e que também via Lei Paulo Gustavo, e que conta com o curta-metragem Playpolis, A Primeira Brincadeira, que está sendo inscrito em festivais aqui no Brasil. E, em breve, a gente vai lançar o game Playpolis Brincar de História. Então, pensar projetos, pensar histórias para o público infantil, em especial para a primeira infância, é algo que eu gosto muito de fazer, faço já há alguns anos. E hoje eu tenho essa felicidade de estar começando uma outra vida, que é a vida de escritora, por meio desse projeto que eu vim apresentar para vocês, que é o livro Barbiô. Pode passar? Barbiô é voltado para crianças de 7 a 10 anos. E esse é um livro que eu escrevi com a minha mãe, a Berlinda dos Santos, Macedo dos Santos. Ela não pôde estar presente aqui hoje por motivos de timidez extrema, mas nós fomos contempladas no edital Lei Paulo Gustavo do Estado de São Paulo, na linha de fomento à economia criativa. E essa história se baseia numa experiência que nós vivemos intensamente juntas, uma experiência muito difícil, que meu pai ele foi acometido por Alzheimer, então 5 anos aí como cuidadoras do meu pai, que faleceu em 2018. E, na ocasião, entre várias outras coisas que eu pensava na posição do meu irmão, né? Um irmão mais velho que tinha plenas condições de estar ocupando aquela mesma função, né, de cuidado, e essa função recaiu apenas para minha mãe e para mim. E aí eu trouxe alguns dados, pode passar, cara? São dados que mostram que minha mãe e eu, nós estamos longe de sermos a exceção. Então, nesse artigo da Rosemary Montenegro, de 2017, mostra que 83% das pessoas cuidadoras são mulheres. E aí, num dado mais recente, de 2023, mostra que 75% dos postos de trabalho de cuidados são ocupados por mulheres, como trabalho doméstico, enfermagem, cuidadoras. Pode passar? E nesse estudo da Fundação SAED, mostra que 95% das pessoas que cuidam de crianças de até 5 anos são mulheres, assim como 84% das pessoas que cuidam de idosos com mais de 71 anos. E aí, pensando nesse contexto pessoal e social, a gente chegou à seguinte premissa do livro Barbiô, na história que a gente quer contar. A nossa protagonista é a Lila. Ela é uma menina de 8 anos, muito observadora, e que, mesmo sem perceber, ela filosofa sobre os dados da realidade, a exemplo da mãe dela, que vive sempre cansada, veste branco e está em casa apenas quando o céu está escuro. Até que, em um dia das crianças, ela é surpreendida pela chegada de um idoso quieto, numa cadeira de rodas. Trata-se do seu avô, que está cometido por Alzheimer avançado e que vai passar a morar com elas. Então, a Lila vê a sua rotina mudando drasticamente. A mãe dela agora trabalha o dia inteiro em casa e trabalha pelo computador. E os olhos dela, né, a Lila nota que os olhos dela ficaram até mais cansados e mais fundos, mais escuros. Aí, aos poucos, a Lila ela vai se afeiçoando a esse idoso, o qual ela passa a ver como uma grande boneca, que é o seu Barbiô. E, à medida em que ela vai descobrindo informações sobre a história pregressa desse personagem, e, ao mesmo tempo, ela vê a degradação da própria mãe, ela passa a questionar a posição da mãe como cuidadora, o seu próprio futuro como mulher e a origem do seu gosto por bonecas. Aqui algumas referências que nortearam a escrita dessa obra. Destacar aqui esse artigo da Cláudia Viana e da Daniela Finco, né, Meninas e Meninos na Educação Infantil, uma questão de gênero e poder.
além do livro Para Educar Crianças Feministas, um manifesto da Chimamanda, e também o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Leila Gonzalez. Pode passar? Nós também nos inspiramos muito na personagem Mafalda, além do primeiro livro infantil da Chimamanda, que é o Lenço de Cetim da Mamãe, a HQ Persépolis. E eu me vi inspirada pelo Manuel de Barros a buscar um tom poético para algumas passagens do livro, e as obras da Ruth Rocha deram uma segurança para a gente, no sentido de carregar um pouco mais de texto, né, esse livro infantil. Então, podemos considerar que Barbiô é um livro com um volume de texto intermediário, que é adequado para crianças recém-alfabetizadas, alfabetizadas, e também traz esse incentivo para a leitura compartilhada. Indo para o final aqui da minha apresentação, destacar a equipe que está ajudando a construir esse projeto. Nós estamos aqui com o Fábio Weige, que é o ilustrador do projeto. Também destacar a Bruna Mendes de Vasconcelos, a nossa mediadora, que é a nossa consultora acadêmica. A Márcia de Oliveira Lúpia, que foi a nossa consultora literária. A Fernanda Cardoso Zimmerhall, que está sendo a consultora, a coordenadora editorial, e o Mário Oshiro, que fez a revisão do livro. E aqui no contexto da Lei Paulo Gustavo, nós vamos produzir 100 exemplares desse livro para distribuição gratuita, sendo 25 unidades para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, 38 unidades para serem distribuídas junto às secretarias de educação municipais de algumas cidades que a gente chegou como critério, cidades que têm maior número de pessoas com maior de 60 anos. A gente também vai destinar algumas unidades para núcleos governamentais e acadêmicos que promovem a igualdade de gênero, a exemplo do NEG, aqui da UFABC, então, organizações de diferentes regiões do país. A gente também vai dedicar alguns exemplares, além da equipe, para colaboradoras e para influenciadores literários para ajudar na divulgação da obra. Como próximo passo, a gente vai fazer a produção da versão digital do livro, além de fomentar as nossas redes sociais, site oficial, produzir um book trailer, também para trabalhar junto às editoras na divulgação da obra. E, como não poderia deixar de faltar, como roteirista, eu estou trabalhando na adaptação do livro para o cinema. Então, em breve, a gente vai ter o roteiro do longa-metragem do Barbiô, que eu já adianto que vai ser em animação. Então, eu queria agradecer, convidar todos a começarem a seguir as redes do livro Barbiô. Deixo aqui meu contato, se alguém quiser, né, falar comigo mais diretamente. Queria também agradecer muito a Bruna, muito a Karina, por terem me ajudado a organizar essa mesa, que eu nem acredito que a gente está aqui com uma mesa tão maravilhosa como essa. Agradecer as debatedoras também. E eu tenho certeza que, nesse debate de hoje, todos os temas que atravessam o Barbiô vão ser ampliados, aprofundados, para o conhecimento aqui de quem está acompanhando, tanto presencialmente como na gravação. Então, agradeço mais uma vez. Um ótimo debate, menina. Muito obrigada, Marcela. Bom, eu vou passar a palavra para vocês, então, seguindo a ordem das apresentações. Acho que a Marcela combinou 15 minutos, né? Então, quando estiver perto desse tempo, eu dou uma indicação para vocês irem se organizando para fechar, tá bom? O ar. Alessandra, será que a gente pode desligar o ar-condicionado? Está aqui. Está frio mesmo. Eu e a Bruna. Resquícios de Covid ainda. Se esquentar, a gente abre. A gente liga depois. Fora que o barulho melhora muito, né? Então. Bom, eu quero cumprimentar todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer imensamente o convite, né, feito pela Marcela, feito pela Bruna, minha companheira aqui de UFABC, né? Também cumprimentar, né, a Eli e a Fernanda, que estão aqui, né, dividindo a mesa. Eu quero começar parabenizando imensamente a Marcela e a Berlinda. A sua mãe não está, né?
E o Fábio também, né? Parabéns, a gente teve acesso, né, ao material, pelo menos preliminarmente. Acho que um livro infantil, né, um livro para crianças, vamos dizer assim, né? Ele é uma porta para o mundo, né? Ele é um artefato, vamos dizer, essencial para a transformação, né? Para a formação e para a transformação. Então, acho que só por isso, né, vocês já merecem um parabéns. E acho que a sensibilidade e a importância do tema que são tratados, né, aí elevam ainda mais a importância desse trabalho, desse artefato, né? Bom, o lugar de onde eu falo, né, é de uma professora pesquisadora, né, que trabalha com gênero e acho que aí principalmente essa abordagem do cuidado, da divisão sexual do trabalho, né, e da reprodução social, né, mas para esse papo não ficar totalmente chato, né, eu vou tentar passar o mais rápido por ele ou na verdade trabalhar com ele a partir daquilo que o livro suscita, né. Mas quando eu vi um pouco o roteiro, né, e a ideia das perguntas que iam ser feitas a mim, como de fato a minha tradição de pesquisa ela está muito ligada à prisão, né, à prisão, ao controle social de mulheres, essa questão me é colocada e aí quando eu fui preparar, eu falei, bom, então tá, né, vamos pensar o que o livro suscita, essas grandes temáticas dentro dos estudos de gênero, né, dos estudos também sobre trabalho, enfim, a partir também dessa perspectiva da punição. E aí a primeira questão que eu me coloquei na verdade, de que prisão a gente está falando, né? Se a gente vai falar de mulheres presas, né, e de divisão sexual do trabalho, qual é a prisão exatamente? E aí eu acho que o livro, e eu já até falei isso para a Marcela, já antecipei, né, a minha leitura dele, para mim, se fosse para dizer qual é a grande temática do livro, para mim a grande temática do livro é a liberdade, né? E é interessante porque de fato, claro que é como cada uma, né, cada pessoa é afetada pela obra, mas para mim isso está o tempo todo, né? Em todas as personagens que são mulheres, né? Eu estou chamando todas porque a mãe, a filha e a tia Nena, né? Que a tia Nena, eu fico me perguntando se a tia Nena era uma moça jovem. Me parece que eu fiquei na dúvida porque a primeira ou a segunda percepção, né, da não liberdade da Lila vem pela tia que olha a janela, né, e sente vontade de sair, né? Então, primeiro a mãe que vive ali, né, enredada pelas redes de cuidado da própria Lila da casa e um trabalho de cuidado que a gente supõe, depois você explica que é no hospital, né? A tia Nena que faz os cuidados, mas que também olha a janela, né, e projeta a liberdade, e por fim, né, a própria Lila, né, que vai sentindo, né, essa rede ao mesmo tempo de cuidado e de prisão, né, que vai tomando, enfim, os destinos dessas mulheres, né? Então, acho que isso e não é por acaso que quando, né, de fato, o avô, né, morre, né, e com ele também todos os traumas, né, que você corajosamente traz, né, quer dizer, há os traumas ali da relação vamos dizer, patriarcal, né, do avô, do pai com a mãe, né, do avô com a mãe, né, o pai com a filha, toda essa memória, né, que também é uma memória de prisão, né, o tempo todo ela fala, ela era presa dentro de casa, quer dizer, ele era um policial militar que prendia pessoas, mas prendia a própria filha, né, e que só, de fato, o momento que ela consegue se liberar, né, do passado e do trabalho de cuidado, ela encontra a liberdade, que é o que ela mais quer, né. Então, nessa perspectiva, e falando um pouquinho, né, sobre... Se você puder passar, né? Eu nem vou me deter muito aqui, que são conceitos, né? Eu acho que são conceitos que ajudam a gente a abordar sociologicamente, vamos dizer assim, essas grandes temáticas, né, que são a divisão sexual do trabalho, né, que é uma divisão que, obviamente, ela também é uma divisão de poder, né? Ela é
ela não é inaugurada com o capitalismo, mas ela ganha uma força muito grande nas sociedades modernas capitalistas, né? E a grande força dela é produzir a ideia de que ela é um dado biológico e um dado essencial, né? E não que ela é uma construção, né, que atende e atendeu muito bem num determinado momento histórico, né? E ela é uma divisão também racial, né, como a gente observa nas nossas sociedades. Pode passar. Aí outros dois conceitos, né, que foram tecidos aí, principalmente pela teoria feminista, que são esses conceitos de cuidado e reprodução social, né, que também estão conectados à ideia de divisão sexual do trabalho, né, mas eles expandem um pouco essa noção da divisão sexual para pensar essas tarefas de cuidado, né, que podem ou não ser remuneradas, né, e que são frequentemente invisibilizadas e tidas como não produtivas, né, algo que é muito pertinente a essa esfera do capitalismo, né, mas que elas são, embora invisibilizadas, elas que garantem a manutenção, né, de um sistema e, na verdade, elas que garantem a acumulação, né, que é um conceito central no capitalismo, né, ou seja, elas que garantem o lucro, né, sob o capitalismo. Nessa perspectiva, né, o que é o antídoto a isso, pode passar, é a justiça social, né? Então, muito rapidamente, quanto mais a gente tem as tarefas de cuidado e de reprodução social estatizadas, coletivizadas, né, creches, equipamentos, né, de proteção social, enfim, mais você caminha para uma possibilidade de uma igualdade de gênero e para que essas tarefas não sejam vistas como tarefas naturais das mulheres ou como provas de amor, né? E sim como algo que diz respeito a um princípio de responsabilidade coletiva, certo? Uma vez que, por reprodução social, a gente entende até a própria reprodução da vida, né? A manutenção da vida numa sociedade. Tá? Bom, e ampliar essa noção, então, permite que a gente enxergue esses processos de exploração dos corpos femininos e feminizados e também racializados. E aí eu vou para os dados, né? Já que a Marcela trouxe alguns, eu vou trazer alguns dados também bem chocantes. Pode passar? Não, esse daí. Bom, aqui dados do IBGE, né, que as mulheres gastam em média 20 horas semanais com trabalhos domésticos, né, é o dobro dos homens. Lembrando que os homens, quando afirmam fazer trabalhos domésticos, os trabalhos domésticos deles geralmente são assim: fazer compras, trocar lâmpada, né? Não são aqueles trabalhos que são limpar o carro, exato. Não são exatamente as tarefas de manutenção mesmo e de reprodução da vida. Em 2022, então, 91,7% da população feminina com mais de 14 anos, certo? Ela realizou algum tipo de atividade em casa, né? Então, enfim, acho que é bem o retrato que a Marcela nos apresenta, né? E entre os homens, essa participação, a priori, ela gira em torno de 76%, e eu digo que é a priori porque o que são essas tarefas dentro de casa? Pode passar. Por favor, Karina. Bom, aqui é um dado importante sobre a raça, né? Eu acho que é um dado bem chocante. As mulheres, elas permanecem as mais excluídas do mercado de trabalho, né? Exatamente porque elas têm essas tarefas que elas ou cumulam ou têm que exercer domésticas que são invisibilizadas. Então, 64,5%, né, entre as pessoas que se encontram fora da força de trabalho, né? Entre os desalentados, as pessoas que nem mais procuram emprego, também elas são a maioria, tá? Que é 55%. Já as mulheres negras, né, as pretas e pardas, com crianças até 3 anos, são as que têm os menores níveis ocupacionais, só 50%. Tá? As mulheres brancas com filhos até 3 anos têm um percentual relativamente importante, né, superior, que é 62,3%. Né? Então, veja, a condição da maternidade, ela reduz a possibilidade do nível de ocupação, mas muito mais drasticamente com as mulheres negras, porque as mulheres brancas delegam essa função.
né? Então, quando as mulheres brancas não têm filhos, elas têm o mesmo nível ocupacional da população em geral, que é 72%. Já as mulheres negras, mesmo sem filhos, elas têm o número igual das mulheres brancas com filhos, o que significa que elas estão sempre envolvidas com tarefas de cuidado, né, de outras pessoas. Pode passar. Então, aqui a gente tem esse retrato da delegação na figura das trabalhadoras domésticas, que no Brasil a gente sabe muito bem, né, o que essa figura, né, remete, né, do ponto de vista do nosso passado, né, de escravidão. Bom, estima-se, né, que o Brasil é o país que há mais mulheres trabalhadoras domésticas no mundo, a OIT, né, que são 6,2 milhões. 92% são mulheres, 65% são negras, né, e 72% trabalham sem carteira assinada, ou seja, é um trabalho precarizado e sem proteção social. Bom, aí, próximo, pode passar. Quando a gente olha para o trabalho de cuidado no mundo, né, a Oxfam fez esse esforço que é maravilhoso, a gente vê como essa divisão sexual do trabalho ela vai impactar na divisão do poder e na divisão da riqueza. Então, os homens detêm 50% a mais da riqueza que as mulheres, né, e também ocupam, claro, muito mais posições de poder, né. Aqui são esses dados que o Brasil, infelizmente, está até atrás. Pode passar. O próximo slide, esse slide eu acho mais chocante. Então, as mulheres e as meninas, principalmente que vivem em situação de pobreza, né, dedicam gratuitamente 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado. Quer dizer, você faz uma conta de quantas, né, meninas e mulheres dedicam ao trabalho no mundo inteiro e chega-se nesse número. Bom, e aí, se elas dedicam essas horas de trabalho não são pagas, elas geram o quê? Lucro e riqueza nas mãos de outras pessoas, né? Então, o valor monetário, que é esse esforço que a Oxfam fez de calcular, né, o valor monetário deste trabalho de cuidado exercido por essas mulheres é da ordem de 10,8 trilhões de dólares. Umas coisas que a gente não consegue nem dimensionar, né? Que é a grande auspiciosidade, né, do capitalismo, né, que é a grande mágica, né, que é a ideia de que este trabalho não é produtivo, né, e, com isso, obviamente, ele esconde que alguém se apropria dessa riqueza, né, gerada por esse trabalho. Aqui é uma frase, enfim, da Françoise Verger, que eu acho muito boa, que se interessar por ler esse livro, que é Para um Feminismo Decolonial, em que ela vai falar desse lugar perigoso que essas mulheres desempenham, né? Aí pensando principalmente esse trabalho de cuidado que é mal remunerado e precarizado e que, sobretudo, aqui é de limpeza, né? Quanto tempo eu tenho? Então, ótimo. Então, fica ali mesmo. Perfeito. Então, na verdade, o que eu ia trazer depois, né, eram os dados das mulheres presas no Brasil, mas, na verdade, para dizer que são esses dados piorados, né? Exatamente isso. Então, na verdade, as mulheres presas, elas dedicam mais horas ao cuidado, elas são mães solo num percentual maior que as mães solo no Brasil, né? Que elas estavam, quando presas, cuidando de outras pessoas, que ao ser presas ninguém cuida delas, né? E nem a família que ela cuidava muitas vezes se dissolve, essas crianças são colocadas para adoção. Quer dizer, então, o que nos ajuda a entender, né, que, na verdade, a prisão, o sistema, né, o cárcere, enfim, o sistema penal, o que ele vai fazer é ser mais né, mais um elemento, mais um dispositivo de produção de desigualdades de gênero e de raça. E, voltando para finalizar, para fechar o livro, né, então, nessa minha leitura, de fato, o que eu fiquei muito impactada, né, foi com a temática da liberdade, né, porque eu acho que talvez essa sensibilidade de quem vivenciou, né,
essa situação, porque, de fato, o que é a liberdade? Né? A Angela Davis gosta muito de falar sobre a liberdade, que a liberdade é uma luta constante, já que ela é um grande elemento na mão e na boca, né, desses neoliberais, dessas pessoas conservadoras, sempre em nome da liberdade. E o que é a liberdade? Né? Se você não tem a liberdade, né, de ser, né, de se conduzir, de receber pelo seu trabalho, que tipo de condição de liberdade é essa? Né? Então, é isso, acho que eu recomendo, né, muito a leitura, e agradeço a oportunidade, enfim, de ter podido trazer um pouco das ideias aqui. Me desculpa se eu estendi alguns minutinhos. Muito obrigada, Lê. Muito precisa no tempo. Estou impressionada. Eu vou dar continuidade aqui, vou passar, então, a palavra para Eli. Muito obrigada, Eli. Quer fazer? Perdão, mil perdões. Uma autodescrição rápida, tardia. Né? Sou uma mulher branca, tenho os cabelos enrolados, sou bem baixinha, estou com óculos vermelho, uma blusa azul, e é isso. Boa noite, todas, todos, todes. Minha audiodescrição, vou fazer. Eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo crespo num coque, usando uma jaqueta jeans, um cachecol com alguns grafismos africanos. Acho que é isso. E um óculos, que eu sempre esqueço que agora eu sou uma pessoa que usa óculos. Mas a idade chega. Quero agradecer a possibilidade de estar participando desse espaço e de dialogar com perspectivas tão diversas sobre esse livro. Parabenizar a Marcela e sua mãe pela construção desse livro. E agradecer toda a equipe que, para além do convite, também fez todo um processo muito cuidadoso, acredito que com nós todas. Eu gostaria de começar falando especificamente do objeto livro. Por quê? Como já foi dito, eu sou educadora das infâncias e trabalho com infâncias há mais de 30 anos. Eu escolhi trabalhar esse tempo com a primeiríssima infância, então eu lido com crianças de 0 a 5 anos há muito tempo. Mas, nesse percurso, obviamente, trabalhei também e convivi com crianças mais velhas. E quando a gente vê que tem ali uma idade que é preciso colocar quando a gente produz algo como um livro, mas sinto que é um livro que a gente, como disse, o estímulo à literatura compartilhada, né? A leitura em voz alta também é muito importante para isso. Mas um ponto que eu queria pegar é parabenizar a coragem de fazer o objeto livro, que é um objeto muito importante dentro do meu trabalho com as infâncias, que foge da perspectiva do que é livro infantil há muito tempo aqui no Brasil. E o livro é esse objeto muito importante para quem trabalha com as infâncias, porque ele estabelece uma relação justamente com essas ideias, com a ideia que a criança tem de mundo. A gente fala muito na pesquisa sobre as infâncias se as crianças têm voz, né? E a gente pode, ali, lendo essa obra, a gente consegue ver as ideias da Lila. Mas, muitas vezes, a gente não consegue ver a voz, porque, dentro de uma perspectiva de adultocentrismo, a Lila pensa, em diversos momentos, ela estabelece ali que ela vai cuidar das próprias ideias para ver o que vai dar ali na frente, mas a gente não vê a questão do diálogo, porque a gente vive numa sociedade em que se estabeleceu que o diálogo com a criança ele ainda é um território um pouco intocável, né? Então, a gente acabou de sair de um período eleitoral. Foi difícil a gente ver alguém falando em política das infâncias, né? E quando eu falo das infâncias é porque eu entendo que muitas vezes a gente
confunde quando a gente fala política para a infância. Para a infância na perspectiva de quem? Qual é o diálogo que é feito com essas infâncias para que a gente possa produzir políticas públicas da infância, né? Então, produzir um livro como esse é um caminho para a gente entender qual é essa voz também que a criança tem. Por diversas vezes ali a Lila fala, mas a gente não percebe muito bem se a fala dela reverberou num diálogo com a família. Parece que a família, até pela situação que está ali vivenciando, não tem esse espaço de diálogo com Lila. Lila conversa muito consigo mesma e conversa com alguém que já não consegue conversar. Então, esse é um aspecto muito importante, porque o livro infantil, por muito tempo, ele representou exatamente esse lugar de estabelecer modelos e referências do que se deve ser. E aí a gente, passeando ali pelos clássicos infantis, o modelo ele é muito determinado, né? E ele é determinado no modelo de ser humano que nós temos na sociedade. Então, ele mostra a hierarquia que tem sempre acima o homem branco cis hétero. Né? O livro infantil clássico ele vai trazer essa perspectiva como modelo e referência de ser humano. Então, a princesa, também branca, ela está ali na dependência da aceitação do homem branco, que é o príncipe. Então, o livro infantil, principalmente os clássicos, ele sempre reproduziu esse lugar. E no trabalho com as infâncias é muito difícil, né, a gente sair desse lugar por conta exatamente disso, porque tudo que reverbera dentro da instituição escola reverbera para essa formatação dentro dessa limitação das opressões sociais. Então, do adultocentrismo, do patriarcado, do racismo. Então, essas opressões, elas ainda perduram na instituição escola, e um dos motivos é porque toda a ferramenta que é utilizada ainda como base dentro da escola perpetua, são forças que perpetuam esses lugares, né? Então, eu acho muito corajoso escrever um livro que foge desse lugar, né? É muito difícil. A gente tem dialogado muito, principalmente na educação infantil. A educação infantil é uma agenda de quem hoje? Né? Se eu acabo de dizer que, nesse processo eleitoral, eu pouco ouvi falar de infâncias, é uma agenda de quem essa educação infantil? E a gente tem visto, tem comprovado que é uma agenda conservadora. Né? Então, a gente tem muito ali na educação infantil, as próprias... Né, eu tenho até dado um pouco atenção a conhecer esse lugar da tia do Ministério Infantil, porque elas estão assim, no lugar de colocar a escola, a instituição escola como agenda. E aí, como eu percebo isso? É porque, quando eu levo um livro como esse... Quando chega a reunião pedagógica, há uma discussão muito forte do porquê eu estou mexendo nesse lugar que é tão sagrado para a instituição escola. Então, objetos como esse são corajosos. E as educadoras precisam se colocar no lugar de fazer uma curadoria e trazer esses objetos para a escola, para o cotidiano, né? Para o chão, a gente fala do chão da escola, para o chão da escola. Mesmo sabendo que isso vai gerar o tal do conflito. Paulo Freire já disse, né? A escola é o lugar do conflito, então a gente vai viver esse conflito, sim. Então, eu parabenizo a coragem de produzir um livro como esse, mas também faço um convite para que as educadoras também levem em consideração, em sua curadoria, do que vai fazer parte do universo infantil, livros como esse. Né? A gente tem pouquíssimos, inclusive. A gente tem ali a Lei 10.639, que tem gerado a produção de livros
dentro da perspectiva afro-referenciada, mas a gente tem ainda muita limitação na produção de livros que vai trabalhar essa relação de gênero, né? Principalmente na educação infantil. Então, é importante a gente ter, enquanto educadora, esse lugar de considerar esse aspecto na curadoria dos materiais. E aí, eu falei que a Lila dá algumas pistas, né? Uma das pistas que ela dá é essa ideia da boneca como um objeto central na vida dela. E é interessante como que, para ela, a relação sempre precisa fazer esse paralelo com um objeto. Então, ela transforma o avô que chega num objeto também. E aí a gente entra num outro lugar, né, que eu não vi a Lila falando da escola, né, referenciando a escola. Então, onde está a escola nesse lugar, né? E acho que fica um pouco para a gente imaginar onde estaria a educação nesse lugar. A Lila, né, como a Alessandra disse, a questão da liberdade, a Lila demonstra em vários momentos o quanto ela é uma criança emparedada. Dentro da pesquisa da infância, a gente tem buscado esse lugar de desemparedamento das infâncias, né? Então, a escola hoje, ela representa ainda esse emparedamento. Então, aqui na rede municipal, por exemplo, a gente tem escolas que são completamente emparedadas para crianças de 0 a 3 anos, né? A criança não tem essa relação com um mundo natural. Então, a Lila, ela traz muito isso, que ela precisa objetificar para entender, porque é um universo que conversa com o universo dela, né? Ela ainda não tem essa relação de construção com a vida. Então, a escola, ela teria esse papel, né, de ser um espaço aberto, de ser um espaço aberto às possibilidades, ao natural, a sentir o vento, né? A própria tia Nena, né? Ela demonstra que ali parece que é uma família emparedada há muito tempo, né? Que não teve essa oportunidade de uma relação mais natural com o mundo, com os territórios. E aí também eu penso muito que é uma questão que a gente vem pensando na pesquisa das infâncias, que é o controle dos corpos, o quanto o adultocentrismo ele se pauta no controle dos corpos infantis. Então, assim, a gente pensa que a história da fila ficou lá para trás, mas não, hoje eu ainda vejo fila nas escolas. Pode continuar assim mesmo? Então, tá bom. A gente ainda vê esse controle dos corpos. Quando eu evito que a criança saia para brincar com terra, porque eu tenho uma família que vai questionar a criança suja depois, eu estou me rendendo a esse adultocentrismo e impedindo a criança de viver o território. Então, essa questão da liberdade, ela aparece muito na voz interna, né, da Lila, porque a gente percebe que a Lila tem uma voz muito interna, ela não tem uma voz que se relaciona com o universo dela. E talvez até por isso ela se aproxime tanto do avô. Então, eu acho que são essas questões assim muito importantes para a gente pensar sobre essa relação da Lila com o mundo, a importância da literatura infantil na ampliação desse mundo, né? E um pouco também a questão dessa relação do emparedamento da infância, da importância de uma escola que repense essas relações dentro de uma perspectiva menos emparedada. Eu acho que quando a gente está ali, que a gente está dentro de um prédio, a gente tende a separar um pouco mais, a setorizar
tudo, inclusive as pessoas. E nesse lugar, as questões de gênero na escola, ela vai ser base. Por quê? Porque é mais fácil, se eu estou aqui num espaço limitado, é mais fácil eu separar os meninos das meninas. Né? É mais fácil eu pensar num brinquedo para meninos e num brinquedo para meninas. Então, a gente pensar a partir do livro, né? Tem muita coisa para a gente pensar em relação ao que a gente vem fazendo com as nossas infâncias. Acho que para começar era isso. Não está mais funcionando. Acho que vai e volta, né? Eli, muito obrigada pelas tuas contribuições. Eu vou, então, já passar a palavra para a Fernanda, que aí, a partir dessa rodada inicial, a gente abre para o diálogo. Olá, boa noite. Então, a minha descrição, né? Sou uma mulher branca, cabelo loiro, mais curto, óculos também, assim como todas. E acho que minha estatura é mediana. Bom, acho que elas já falaram tantas coisas ótimas. Fica até meio sacanagem eu ser a última. Mas, enfim, acho que eu tentar trazer outros olhares também. Não que eu tinha planejado falar o mesmo que vocês, não. Sobre a história, né, o livro, eu achei de uma maneira... É um assunto tão forte, né, como a Eli falou, né, que a escola reclamaria, né, por que mexer com isso, né? Mas também foi abordado de uma maneira muito delicada, eu achei. E para mim, particularmente, também pegou muito, porque eu tive minha avó e meu pai com Alzheimer, né? Então, essa parte da doença, do cuidado e do sacrifício que por mais que você ame, também me pegou bastante, desde a primeira vez que eu vi a sinopse, né, que você me mandou. E aí me trouxe várias lembranças também, né? Agora, você falando que você tem um irmão mais velho, e durante as minhas aulas, né, na minha estada em salas de aula, que eu sempre dei aula desde o 6º ano até o ensino médio, hoje que eu estou com educação de jovens e adultos, as alunas sempre, porque eu sempre trabalhei esses temas de várias maneiras, né, em sala de aula, e elas sempre falam muito que a responsabilidade de cuidar da casa era delas, porque pai e mãe trabalhavam, às vezes nem pai tem, né, muitos, né, não estão presentes, e mesmo tendo irmãos mais velhos, mais fortes, as responsáveis pelo andamento da casa eram as meninas, né? Eu sempre falei para o meu pai que ele tinha muita sorte, que, além de mim, ele teve 3 outras mulheres. Porque, se ele tivesse tido um filho nesse meio, eu acho que teriam tido muitas brigas devido a isso, né? Porque, desde pequena, eu sempre... Eu sempre me rebelei em relação a isso. Por que os meninos têm mais liberdade do que as meninas? Ou, isso, por que os meninos têm mais liberdade que as meninas, né? E os livros infantis, né, como a Eli estava falando, eram mesmo tinham um outro teor, né, que era da princesa branca, frágil, esperando ser salva pelo príncipe, né? Então, os livros da Disney, que a gente cresce achando que aquilo é o real, e depois, na vida real, não é exatamente o que acontece, né? E, de uns tempos para cá, a gente percebe livros, filmes, a atitude das meninas, né, em sala de aula vem mudando. Eu acho que, com o advento todo da internet, né, das redes sociais, a informação está indo mais rápido para elas. Então, principalmente as meninas têm evoluído muito nesse assunto, elas têm questionado muito esse papel do cuidado. Por que eu que tenho que cuidar, se meu irmão é mais velho e mais forte do que eu, ainda por cima, forte fisicamente, né? Por que ele não pode fazer a limpeza da casa, por exemplo, né?
E assim como a Alessandra falou, e a Eli também, né, falaram sobre a liberdade, eu até marquei, quando eu copiei aqui uma frase que me chamou muito a atenção sobre isso, que a Lila quer no Dia das Crianças. Primeiro ela queria ganhar Barbie, né? E aí veio Barbie-O. Mas não sei se é mais para o final, pode dar spoiler do livro? Pode, né? Não sei. Porque eu achei demais essa frase, que ela fala que no próximo Dia das Crianças ela vai querer um foguete. Menina em um carro que voa pode sonhar lá fora. Nossa, então vai muito no emparedamento que elas estavam falando tanto, na liberdade, né? E a prisão que a gente cresce, né? Que a gente vive, e às vezes sem perceber, tem coisas que incomodam, a gente não sabe o que é. Né? E a prisão de ter que cumprir os papéis de gênero, né? de ter que cumprir esse cuidado precário, não remunerado, não valorizado. Né? Então, essas coisas me chamaram muito a atenção também. Bom, do mais, assim, não tenho mais tanto o que dizer, né? Porque sobre os dados de cuidados, né? A porcentagem de mulheres que cuidam mais do que homens, né? A Lê falou, a Marcela falou também, que são dados extremamente importantes e chocantes, né? E algo muito interessante, né? Que homens que cuidam, que cuidado é esse, né? Que tipo de cuidado que é esse? Tem uma outra passagem que ela fala também que a tia Nena não vai poder mais cuidar dela por causa de dinheiro da mãe e tal, e ela fala, eu preciso cuidar de mim mesma, já aprendi. Então, ela tem 8 anos, né? Então, ela já aprendeu a cuidar de si mesma. E a gente vê, né, mulheres, meninas, sendo tratadas como super responsáveis por qualquer atitude, e os homens sempre sendo tratados como meninos, né? Como moleques e tal. Bom, a princípio, acho que era isso que eu queria falar. Depois a gente vai ter mais discussões, né? Para falar de pesquisa também e tudo mais. E agradecer ao convite, né? A Karina, a Marcela e a todas as companheiras aqui, que confesso que quando eu vi os nomes eu dei uma tremida, né? Mas a gente pode mostrar visões diferentes aí da educação básica, da educação universitária. Tá ok? Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda, também pelas tuas contribuições. Eu estou com algumas perguntas, né, que inclusive Marcela aqui tinha pensado de propor para a discussão. Acho que eu vou começar aquecendo os motores com essas perguntas, mas para vocês irem, enquanto isso, pensando em questões para trazer também para a conversa, para trazer aqui para a roda, pode ser? Acho que uma das questões que está colocada para todas, e que acho que que vocês já trouxeram na fala, inclusive nesse diálogo com essa personagem que é a Lila, né? E uma das questões que inquieta a Marcela, que ela se coloca nesse processo, pensando Lila, quais são as estratégias que a gente pode pensar para formar homens cuidadores também, né? Porque a gente está falando desse enquadramento que nos coloca num lugar de não liberdade, na responsabilidade pelos cuidados, mas e aí? Quais caminhos são possíveis para a gente pensar formas, né, de que os homens também se impliquem nessas tarefas de cuidadores? E mais, talvez, né, que a gente consiga, de alguma maneira, escapar a essa binarização do trabalho de cuidado, né, essa responsabilização pelos trabalhos de cuidado. E aí, uma das questões, Ale, que você já trouxe, inclusive, na sua fala, né, pensando nessas relações entre as práticas punitivas, esse sistema de controle, como isso se relaciona com esses trabalhos de cuidado, né? Acho que você podia falar um pouquinho mais, contar um pouquinho mais sobre essa relação que você faz entre como é esse perfil entre as mulheres encarceradas, né? E talvez explorar um pouco, contar um pouco assim de pensar em que medida pensar sobre o que vivem as mulheres encarceradas podem nos ajudar a pensar
sobre as infâncias, né? De que forma que a gente pode, talvez, tecer um pouco mais dessas relações. Eli, queria pedir para talvez você falar um pouquinho mais sobre a implementação da lei. Me chamou muita atenção isso que você disse, porque eu tinha uma visão talvez romântica desde a distância, de como se a partir da lei tivesse um incentivo maior às produções literárias para as infâncias que de alguma maneira subvertessem, claro, as dinâmicas étnico-raciais, mas também as de gênero, né? Me chamou a atenção você dizer que nisso existem menos, né, dessas produções, então eu queria talvez que você pudesse contar um pouco disso. E talvez uma questão que me surgiu, inclusive, enquanto você falava, achei interessante, porque, lendo o trabalho, eu lia, e uma das coisas que eu achei interessantes é porque a voz da Lila que guia o meu olhar, né, sobre aquilo que ela está vendo ao redor, assim. Então isso eu achei interessante. E achei interessante você falar isso da ausência do diálogo, né? Então, talvez te perguntar e te provocar a falar um pouco mais sobre isso, como que a gente pensa esse desemparedamento nesse fomento dos diálogos, nesse diálogo com as infâncias, né? Como que a partir daí a gente pode você anunciou, né? Conta mais. Como é que a gente fomenta esses diálogos? Porque paro para pensar que também isso tem muita relação com isso de educar homens cuidadores, né? Também. E Fernanda, uma das perguntas para você eu tenho entendido que você trabalha com livros didáticos, né? De ciência e do ensino sobre a ciência. Então, a pergunta conta um pouco mais para a gente de que maneira que você entende que os livros didáticos ou que o ensino da ciência, de que maneira que ele pode, por um lado, reproduzir os estereótipos de gênero, ou pode ser essa ferramenta também para a gente desconstruir essas normativas, né, que são impostas sobre os mais diversos corpos. E uma última provocação para todas, e a Eli já anunciou essa questão também, políticas públicas. Como pensamos a partir daí, né? Essas questões, é muito bem lembrado desse processo eleitoral recente, essa conjuntura política tão desafiadora que a gente vive atualmente, né? Mas e como pensar em termos de políticas públicas que possam incidir sobre esses temas que a gente está trabalhando aqui, né? Pensar as infâncias, pensar o cuidado, porque acho que também a gente está falando a partir do olhar da Lila, mas a gente pode pensar a partir do olhar do próprio Barbiot, né? Como que estão sendo geridas as políticas do cuidado e das velhices, né? Nesses nossos tempos. Tá bom? Então, eu vou começar com essas provocações aqui para vocês. E aí, na sequência, a gente abre para a gente interagir com as perguntas de vocês. Vou passar primeiro para a Alessandra. Podemos seguir, né? Precisa do que 10 minutos? Acho que sim, pode ser 10, né? No máximo, né? tranquila, todas respeitaram, super Tá, vou tentar ser mais breve, vamos ver se eu consigo. Eu vou começar com a pergunta mais específica, né, sobre a questão das mulheres encarceradas e sobre o sistema de justiça criminal, né, pensando aí amplamente não só a justiça, mas a polícia, enfim, todos esses todas essas agências, vamos dizer, né, e essas ações e estratégias dos sistemas de controle e punição. Então, assim, se a gente olhar, né, historicamente, desde a formação, tanto do sistema prisional, né, quanto dos sistemas de internação das crianças, né, e se a gente olhar a questão de gênero que atravessa esses sistemas, o objetivo sempre foi, né, em relação às mulheres, né, e aos corpos feminizados, produzir mais docilidade e mais domesticidade, né? Isso é o que está na origem você olha na literatura ocidental, né, é o que você vai ver, desde a origem da formação dos sistemas, da formação das prisões, né, mesmo dos centros das poorhouses, enfim, das casas de correção, né, sempre foi esse intuito em relação às mulheres, né, e depois as penitenciárias, né, então a ideia era produzir mulheres não racializadas, obviamente, para o trabalho doméstico, no sentido do trabalho produzido dentro de casa, né? Quer dizer, produzir, portanto, esposas
prendadas, enfim, ou seja, reforçar essa ideia da divisão sexual do trabalho, né? E para as mulheres racializadas em países como o Brasil, atravessados pela experiência da escravidão, né? E vale lembrar que as prisões elas se estruturam e elas emergem durante a escravidão, né? Por mais que isso possa parecer paradoxal. E para essas mulheres servir, obviamente, de mão de obra doméstica, para o trabalho doméstico precarizado. Então, isso já está íncito, já é inerente ao sistema punitivo. Ele vai produzir para esses corpos, de um modo geral, docilização, né, submissão, e vai reforçar, no caso das mulheres, esse papel, né? Então, historicamente é isso. Bom, hoje o que a gente vê, né? Hoje a gente vê um aumento exponencial do encarceramento de mulheres no mundo, pelo menos não só no mundo ocidental, né? Esse aumento exponencial que ainda, né, obviamente as mulheres ainda representam uma parcela menor das pessoas encarceradas, mas o aumento proporcional delas é muito maior, é algo em torno de 500% a 600% de aumento nos últimos 10 anos. Tá? Esse aumento está intimamente ligado ao tráfico de drogas, né? E a participação das mulheres no tráfico de drogas é totalmente hierarquizada, né? E é totalmente orientada pela divisão sexual do trabalho. Né? Então, elas exercem as piores funções, muitas vezes elas exercem funções que permitem a elas combinar o cuidado, né? Então, elas estão ali trabalhando dentro de casa, né? Olhando seus filhos. Quando não, né? Elas estão ainda assim trabalhando próximo à casa, né? E isso vai produzir esse aumento desse encarceramento. E essa mulher é uma mulher que cuida, como eu falei, né? E que não é cuidada, né? Então, assim, a justiça criminal, né? Ela não vai fazer nada mais a não ser radicalizar essa exploração, essa desigualdade, né? Essa submissão. Essa é a função da justiça criminal, né? O Estado ele só vai exagerar aquilo que já é posto, né, por uma organização mesmo social e de poder da sociedade. Então, aí dando uma resposta mais geral, né, para inclusive a última pergunta e talvez até a primeira, né, quando eu coloco, né, que o antídoto é a justiça social, né, e pensando justiça social, aí a gente obviamente que pode sonhar, né, desde de uma sociedade socialista, né, no sentido de uma igualdade plena, né, e de uma coletivização das tarefas sociais, das responsabilidades sociais, até pensar um modelo aí de bem-estar social, né, mas que garanta esses instrumentos, né, que são, por exemplo, a escola em tempo integral, né, obviamente que não qualquer escola, né, a creche, os equipamentos outros de assistência social, de transferência de rede, enfim. Na verdade, quando você garante mecanismos distributivos, né, mecanismos de equidade social, né, quanto mais você garante isso, mais você ataca a questão da divisão sexual do trabalho. Por isso que quando a gente fala, né, que quando há um governo conservador, medidas ultraconservadoras, as primeiras pessoas atingidas serão as mulheres, é porque a gente está falando disso. Né? E o que é muito perverso nos últimos anos, e isso tem muito a ver com uma face, né, do neoliberalismo, é como ele tem como pressuposto necessário esse conservadorismo, né, que privatiza, né, essas relações, né, que traz para o âmbito da família, né, da igreja, da religião, né, ele reforça assimetrias, né, eu sempre digo, a guerra contra o gênero ela está relacionada a isso, né? Essa discussão de que qual o papel da mulher, a educação tem que ser na família, né? Não tem que discutir gênero. A preocupação não é discutir sexualidade só. A preocupação é você produzir uma sociedade mais igualitária. Então, o neoliberalismo ele precisa, né, desses expedientes ultraconservadores, né, aparentemente conservadores nesse campo que seria da moral, né, mas que eles combinam muito bem, né, com essa pseudo-liberdade econômica. Então, já passando aqui, porque meu tempo já está quase acabando, quando eu penso nessas estratégias, eu penso sempre em medidas
políticas públicas que sejam, né, que vão na contramão, né, daquilo que, infelizmente, hoje domina, né, um certo debate nacional, né? Claro que a gente tem alguma polarização, mas se a gente vê o resultado das eleições, por exemplo, né, a gente vê que é uma guerra que está sendo perdida mesmo, né, porque ela mobiliza elementos muito primordiais, né, a religião, a família, né? Só que está servindo a quem essas mobilizações, né? Quer dizer, você está, mais uma vez, o quê? Como eu digo, quando você precariza o trabalho de cuidado, invisibiliza, tem alguém ganhando dinheiro com isso, né? Tem alguém ganhando muito dinheiro com isso. É a famosa frase da Silvia Federici, né? Na verdade, você tem o companheiro marido ganhando, né? De alguma medida, ele tem uma enfim, ele se apropria daquele trabalho, mas certamente você tem o capitalista, enfim, todas essas estruturas ganhando muito mais. Então, eu penso sempre nessas estratégias que são de coletivização, de justiça social, né? E claro que elas vão ter as suas especificidades, que aí eu acho que, claro, tanto a Fernanda quanto a Eli podem dizer muito mais que eu, que é pensar, de fato, essas estratégias no campo da educação, da escola, né? Que aí, enfim, certamente elas podem dizer muito mais que eu. Mas eu diria isso mesmo, por hora. Eu vou até aproveitar para pegar um gancho, né? A 10639/03, ela completou esse ano 21 anos. Mas é importante a gente pensar que ela vem de uma luta muito longa do movimento negro, que sempre entendeu a educação como chave para alterar a situação do racismo no nosso país. O movimento negro, a gente tem registros históricos de falas que a gente tem hoje, quando se debate a 10639, tem fotografias com faixas, então, muito antes, né? Então, década de 70, década de 80, e se a gente for pensar, inclusive antes, quando a gente tem uma lei que proíbe a educação da pessoa negra, né? Já havia movimentos entre as pessoas negras de focar em processos educativos. Então, é daí que vem a 10639, né? É sempre importante falar que não foi, inclusive, como infelizmente o nosso presidente declarou que ele que construiu, né? Na realidade, ele assinou, né? Então, é sempre bom lembrar que é uma luta do movimento negro. Mas a gente tem um processo, como trouxe a Alessandra, de que a educação, dentro do neoliberalismo, ela é um mercado, né? Isso não é de agora, né? A gente está vendo cada vez mais isso avançar, mas quando se cria, 21 anos atrás, a 10639, a primeira mobilização real não é dentro das escolas. A primeira mobilização real é do mercado. A gente tem que atender essa demanda. Né? Então, as editoras elas começam a se movimentar no sentido dos materiais, não só dos materiais didáticos, mas também dos materiais paradidáticos. E essa mobilização ela é, inclusive, uma mobilização muito problemática, porque, por exemplo, um dos livros mais conhecidos desse momento, né, nesse boom, é A Menina Bonita do Laço de Fita, que é extremamente equivocado na relação com negritude. Por que é equivocado? A gente tem um país em que as pessoas negras elas têm diversas características de fenótipos, né? Inclusive, isso é uma discussão ali quando a gente vai trabalhar a heteroidentificação, que aí é um outro debate que é longo e gigantesco. Mas quando a menina bonita do Laço de Fita, ela fica focando ali na cor da menina. Uma criança negra como eu, ela já vai para o limbo, né? Porque eu sei que eu não sou branca, porque todo mundo me diz isso todos os dias, com ações, com falas, enfim. Eu sei que eu não sou uma menina branca, mas o livro está dizendo que ser preto é isso aqui. Né? Esse é um dos erros desse livro, que foi o boom na época, que foi lançado para
suprir essa demanda à época. Aí tem várias outras questões. Ali você não vê nenhuma questão afrodiaspórica para além da cor, do físico. A gente vê a questão da animalização do corpo negro, né? Porque é o coelho que quer ser igual a menina pretinha, né? Não é uma pessoa, né, que se interessa pela cultura dela, pela produção de saber dela, é um coelho que quer ter a cor dela. Então, a gente também já tem ali a problematização de algo que é comum na estrutura do racismo, que é a animalização do corpo preto. Então, assim, esses livros que surgem para suprir essa demanda, eles vêm numa questão muito problemática. E, inclusive, porque, apesar de a gente ter um histórico da imprensa negra no Brasil muito anterior, não há espaço, inclusive não há espaço agora, né? Nesse momento, assim, quando a gente conversa dentro de uma escola, a gente precisa comprar os livros que tragam história e cultura afro-brasileira, indígena. A primeira coisa que a diretora fala é: eu fui em tal lugar, não tem, fui em tal lugar, não tem, precisa de tal nota. Então, assim, esse espaço para produções negras também não existe ainda. Naquela época, menos ainda. Então, quem produziu esses materiais? Pessoas brancas que tinham pouquíssima relação com negritudes. Então, eu ser negra não é a minha cor de pele, nem o meu fenótipo, não é o meu cabelo crespo. Eu ser negra está para além disso, está na produção do meu saber, na minha corporeidade, em como essa corporeidade produz saber no mundo. Então, é muito para além do que aquele livro ele pega e simplifica, né, generaliza o que é ser negro. Então, essa primeira produção ela é muito problemática. Então, quando eu falo, e achei bacana também que a Fernanda traz a questão da delicadeza com que é colocada a questão de gênero no livro, e o quanto é importante ter essas nuances, né, dentro do nosso processo de trabalho. É importante que se tenha essa sensibilidade quando você vai produzir um material que vai provocar essas relações dentro da escola, né? A gente precisa dessa sensibilidade de como é que a gente vai colocar e o quanto a gente vai respeitar aquele ser enquanto um ser que, né, a Lila traz lá todo o universo dela e é muito fácil de perceber. Então, assim, a menina bonita do laço de fita, ela não tem subjetividade, inclusive, né? Você pega o livro todo, ela não tem uma subjetividade, né? Que é diferente do caso da Lila. Então, isso é importante. Então, a implementação da 10639, ela mexe ali com gênero também. E aí eu vou falar um pouco por quê, né? Tem um provérbio nigeriano que vai dizer que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Esse provérbio, diferente daqui, eu costumo dizer que, às vezes, né, a gente está na reunião pedagógica, vem aquela pauta com uma frase do Paulo Freire lá. Eu costumo chamar de Paulo Freire decorativo, né? Lá vem o Paulo Freire decorativo, porque a reunião fala de coisas completamente contrárias ao que Paulo Freire defendeu, mas ele está ali, né? Está decorando a pauta. E a mesma coisa é um pouco da forma como a nossa sociedade se apropria desses provérbios, né, africanos, como esse provérbio nigeriano, como se apropria da questão do Ubuntu, né? E aí, eu acho que o grande pulo, né, que vai incidir no gênero, na implementação da 10639, é a gente entender de verdade essas sociedades, né? Entender de verdade esse provérbio, entender de verdade o que essa sociedade quer dizer com o Ubuntu, né? Então, a gente vai esbarrar... A gente tem uma escritora também, Eronke Iyoemi, que é nigeriana também, e ela traz algumas perspectivas de cuidados, de educação, de criança, a partir de sociedades matriarcais, por exemplo. Então, é outra relação. Então, a implementação da 10639 ela precisa ir além desse lugar de não chamar de macaco, não pode dizer que o amiguinho é preto.
é muito mais. Na realidade, esse lugar, se chegou nesse lugar, é porque não tem um trabalho de implementação, que aí já é correr atrás do prejuízo, não é implementar, né? A gente implementa quando a gente traz essas sociedades e as suas perspectivas, suas cosmopercepções, suas cosmovisões para o cotidiano da escola. E aí eu tenho sido bastante questionada assim, mas não pode ficar só trabalhando africanidades, mas não pode só trabalhar como é a sociedade africana. Quando eu recebo esse questionamento, eu entendo que essa pessoa, sendo gestora ou não, e no caso a gestora, ela não entendeu algo muito crucial, que é legitimar esses saberes ao ponto de entender que esses saberes dialogam com saberes que estão estabelecidos dentro das escolas, dentro das instituições. Porque, gente, a gente não está querendo disputar esse espaço no sentido de eliminar outros saberes de dentro das instituições. Não é isso que a gente está tentando. A gente está buscando o encontro. O que a nossa instituição hoje, por ser eurocentrada, por só conseguir circular saberes eurocentrados, faz é impedir os encontros dessas perspectivas culturais e históricas, dessa produção de saberes com o que já está lá. Não teria nem como a ideia da 10639 e das diretrizes da educação para as relações raciais se retirar agora, sai o conhecimento europeu, que agora a gente só vai estudar a partir da construção africana. Não tem como fazer isso. Primeiro, que não tem como fazer isso. E segundo, que há uma outra limitação aí, que é a limitação de algo que é muito reproduzido, que é a ideia de que o conhecimento africano colaborou, né, com a construção do país. É uma outra palavra que se usa, um outro verbo. As contribuições. Não tem contribuição. A gente construiu esse país junto. A gente não contribuiu, a gente construiu. Então, esse é um lugar que a gente precisa ter o direito de circular e de dialogar também. Então, a 10639, quando a gente promove a implementação da 10639, a gente traz essas outras perspectivas. Então, nós temos sociedades também, a sociedade iorubá, que ela não generifica os papéis dentro da família. Então, não é menino ou menina, é o okô, okô, okô. Okô é a criança, né? Não é um menino ou uma menina. Então, nem tem essa ideia de esposo, esposa, marido, mulher também. É o único termo que é utilizado para esse lugar mais, não é nem hierárquico, mas vamos supor que, né, dentro da nossa perspectiva de uma sociedade que se construiu assim, desse lugar hierárquico dentro da casa, é uma palavra que fala sobre um e fala sobre outro. Então, a Grada Quilombo ela vai falar o quanto essa linguagem ela é importante, o quanto a língua é importante na nossa construção social e o quanto ela reproduz e mantém também as opressões. Então, quando a gente dialoga com esses outros saberes que não deveriam ser conhecidos como outros, a gente fala outros porque a gente foi construído para entender ele com outros saberes e porque ele não está mesmo dentro das instituições. Quando a gente permite esse diálogo, a gente vai incidir sobre o gênero, porque a gente vai também estar dialogando com sociedades que não generificam. E isso nos ajuda a lidar com as situações de opressão, né? Porque aí a gente vai ter uma outra perspectiva fluida de existências. Então, a gente começa, não que a gente vai se tornar essa sociedade, mas que a gente vai aprender que existem outras perspectivas. E se isso está ali, desde a infância, reverberando essas outras possibilidades, né? Seja na construção do livro infantil, seja na construção do planejamento da professora, da sua prática, isso vai modificando, né, a mente daquelas crianças, e aí esse lugar de ter voz também, né, é um lugar que essas sociedades, a criança ela tem muita voz.
eu já vou terminando, mas tem um outro autor, o Fouquial, que ele vai dizer assim que ele faz todo um estudo sobre o desenvolvimento infantil em África, em diversas sociedades africanas. E ele vai dizer que, em comparação com a sociedade ocidental, que as pessoas são desvalorizadas, são as mais desvalorizadas que são destinadas ao desenvolvimento infantil. Nessas sociedades africanas, essas pessoas são as pessoas da maior honra. Ele usa esse termo, da maior honra. Né? Então, não necessariamente também eles generificam esse lugar, e a gente, por mais que a gente não generifique oficialmente, a gente sabe que, principalmente, a educação é um espaço entendido como um espaço do cuidado, e, obviamente, a partir disso, consequentemente, são as mulheres que estão na educação infantil, em sua maioria. E o quanto é difícil a gente mudar esse quadro nessa perspectiva que a gente tem de sociedade. E o quanto seria mais fácil a gente mudar se a gente tivesse diálogo com outras perspectivas de sociedade. Acho que é isso. Não sei se eu respondi tudo. Bom, a gente só ficou vibrando aqui, né? Ela foi falando, a gente foi aplaudindo por dentro aqui, né? Sobre o meu trabalho, né? Na verdade, assim, eu analisei analiso, né, livros didáticos, eu comparo os mais antigos, né, com os mais recentes em relação à abordagem de sexualidade e de representação de corpos, né? De corpos humanos, óbvio. Acho que não sei se todo mundo é da educação, acho que não, mas a gente tinha um documento que nos norteava, que era chamado de Parâmetros Curriculares Nacionais, né, que então era até 2016, era ele ainda. E aí veio um novo documento, na verdade, uma normativa, uma lei, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, com isso, houve muitas mudanças, principalmente, né, que é do meu tema de estudo, né, gênero, sexualidade, o quanto que essa base nacional, essa BNCC, enxugou esse tema, né? Mas, comparando os livros mais antigos, né, dos PCN, com os mais novos, né, da BNCC, que, na verdade, os que eu comparei foram os livros que foram publicados em 2018, que estavam dentro do Programa Nacional do Livro Didático, né, de 2020. Então, foram os primeiros que estavam sob a influência aí da BNCC. Mas a questão qual que foi? Que a BNCC enxugou esse tema, né, de gênero, sexualidade e representatividade, mas os livros estão mais representativos. Então, foi aí que ficou meu paradoxo. O que aconteceu aí? Né? Mas aí, antes de chegar no final, a questão da sexualidade, da abordagem, rapidamente, né, já que eu estava falando disso, mudou de uma abordagem que era mais biológica, né, higienista, para uma abordagem mais emancipatória, que é uma abordagem que fala mais sobre direitos humanos, né, que é uma sexualidade não só biológica. Porque, assim, eu sou bióloga, mas eu questiono muito a biologia, né? Então, por isso também esse meu trabalho e as minhas aulas também. É engraçado, né? Mas as minhas aulas de biologia eu acabo socializando, politizando o corpo e tudo mais. Porque são coisas que sempre me incomodaram muito. É importante a biologia, mas a gente não pode tratar o ser humano como se fosse só biológico. A sexualidade como se fosse algo só biológico, né? Então, houve essa mudança da abordagem da sexualidade. Em relação aos corpos, eu analisei imagens, né, tanto dos livros antigos quanto dos mais novos, e a gente pode lembrar das nossas épocas de estudante, né, lá atrás, ou como professoras desde sempre, né, mas também como estudante a gente pode lembrar como que eram essas imagens nos livros didáticos. Talvez a gente nem percebesse. Eu digo nós, pessoas brancas.
né? Para a gente, acho que não era tão, né? Porque eu estou sendo representada ali, né? Diferente das pessoas negras que eu acredito que viam. Depois a Eli, se quiser falar sobre isso, já temos uma pergunta para a Eli. Então, talvez a gente não se desse conta da não diversificação de corpos que existiam nos livros didáticos, né? Então, sempre era aquele corpo branco, magro, jovem, sem deficiência, né? Os homens musculosos, as mulheres com os corpos arredondados, cintura. Então, era sempre os cabelos lisos, assim como em outros livros, como a gente estava falando dos livros infantis, dos desenhos, dos filmes, né? Era a padronização mesmo, né? O que eu percebi? Ainda tem uma maioria de imagens de corpos padronizados, mas nos livros mais novos, então os de 2020, aparecem corpos diferentes do que era tido como padrão. Então, a gente encontra corpos negros, encontra indígenas, em um livro apenas, uma imagem de indígena, tem corpos de pessoas com deficiência, né? O que eu destaquei, uma outra coisa que eu destaquei, além aí da padronização do corpo, né, e o binarismo, né, sexual, o homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim, né? Principalmente no corpo da mulher, eu analisei as imagens de vulva, né? Tanto nos livros antigos quanto nos novos, a vulva é a mesma, é praticamente a mesma imagem. Lógico, aparece ali a parte fragmentada, né? Uma ilustração, mas é praticamente a mesma imagem, uma ilustração fazendo alusão a um corpo branco, a mesma forma, né? A mesma estrutura da vulva em todas as imagens, como se todas as mulheres tivessem a mesma forma, a mesma cor de vulva, né? O mesmo tipo de vulva. Mostrando os lábios como assim grandes lábios e pequenos lábios, como se todas as mulheres, os lábios de fora, fossem maiores do que os lábios de dentro. Então, na vulva permanece essa padronização. E o que é mais forte ainda, né? Não há menção sobre uma menção assim, há uma omissão sobre a verdadeira função do clitóris. Aparece ele ali na vulva externa, né? Somente uma setinha falando que ali é o clitóris, o máximo que fala, é para o prazer feminino, ponto, não tem nenhuma discussão sobre. Com isso, a gente discute o quê? A repressão do corpo feminino, mais uma vez, né? O patriarcado agindo nisso, né? Como se o prazer não existisse para a mulher. Ou a mulher se sente errada por não ter aquela forma de vulva, não ter aquela cor da vulva, né? Por não sentir prazer, sei lá, com a penetração. Eu não sou normal por causa disso. Então, faltando a informação, a repressão fica mais fácil. O controle é mais fácil de ser feito, né? Por que eu vou dar liberdade sexual para essa mulher? Por que eu vou empoderar essa mulher em relação ao corpo dela, né? E tem um livro que uma filósofa, Malabou, que eu li o livro, eu sempre esqueço o primeiro nome dela. Dominique. Lançou esse ano, né? Eu li e até cito. Isso. Chama. Como que é? Ela fala muito sobre o clitóris, a história da omissão desse clitóris, né? O porquê que em determinadas épocas. Não é que só reconhece Catarine, isso. E chama como prazer? Tá. Depois eu. O sobrenome? Malabou. Ela é francesa. Então, e ela discute muito sobre a história disso, né? Mas o que é interessante também, o que eu não discuti, mas que eu acho interessante, eu não tive perna para isso, é que em outras culturas, a gente está falando na nossa cultura ocidental, mas em outras culturas, até como ele estava falando, de regiões
da África e também de etnias indígenas já encaram, né, já encaravam e veem o corpo de uma maneira diferente, né? A gente está falando aqui da nossa cultura ocidental retrógrada, né? Prazer censurado, isso. Isso. Tanto que ela fala que o clitóris como que ela fala? Um ato revolucionário. É uma resistência feminina. Exatamente. Porque a única função do clitóris é o prazer feminino. Aí eu tenho alunas da EJA, principalmente, que falam, mas não é pecado? Né, se masturbar, enfim, né, não é pecado. Aí a maioria são religiosas, são evangélicas, né? Mas elas gostam muito de saber sobre o corpo. A maioria chega para mim e fala que nunca teve orgasmo. Ela não gosta de sexo, mas na verdade não é que ela não gosta. Ela não sabe o que é. Eu não tenho vontade. Meu marido fica bravo. Aí você vai ver, na verdade, ela nunca teve um orgasmo. Nunca. E aí eu falo, se fosse pecado, Deus ia fazer esse órgão, que eu tenho só para o seu prazer? Que Deus é esse, gente, que vai fazer um órgão para o seu prazer e é pecado você sentir prazer? Nossa Senhora, um pontinho ali, gente, com 10 mil terminações nervosas, contra 5 mil da cabeça do pênis. Olha só, gente. É divino, né? Enfim, voltando aqui. Também analisei sobre a representatividade profissional de mulheres e pessoas negras, né? Que a gente sabe bem que pessoas negras eram representadas quando ia falar de escravidão, né? Com funções subalternas, né? As mulheres em trabalhos domésticos apenas, trabalho de cuidado, né? Mesmo nos livros dos anos iniciais do fundamental ou nos anos finais do fundamental, né? Mas nos iniciais, então, era mais ainda, né? E nos livros novos, talvez também pelo corpus da minha pesquisa, que era nesses assuntos relacionados à reprodução, gestação, sexualidade, aparece bastante mulheres e pessoas negras, tanto homens quanto mulheres negras, como médicos, cientistas, né? Então, aparecem pessoas negras idosas, falando da menopausa, apareceu lá uma criança indígena falando da puberdade, né? Então, os corpos diversificados têm aparecido, começaram a aparecer, em contextos variados, não só naquela coisa estereotipada. Só para fechar, eu falei muito? Só para fechar. Sobre a amamentação, que eu achei muito difícil essa parte. Sempre que tem uma imagem de uma mulher amamentando, ou fazendo propaganda ali de doação de leite, né, doe leite, não sei o quê, é sempre uma mulher negra. Quando é de amamentação... Então, sempre a mulher branca está lá nos livros, né? Mas quando vai falar de amamentação, é uma mulher negra. Por que será? Aí me remeteu, que ainda mais eu trabalhei um pouco com a análise do discurso, né, a subjetividade, o que não está dito, não precisa ser dito para estar lá. Que a gente que estudou a história do Brasil, a gente sabe aí da história das amas de leite, né? Que eram mulheres negras que eram forçadas a largar os seus filhos, na maioria das vezes, alimentar o filho da mulher branca. Era tida também pela medicina, né? Também dizia que era o leite mais forte do que o da mulher branca, como se a mulher branca fosse frágil, né? E o que traz até hoje, o mais triste é isso, que até hoje, não que traz isso que o leite é mais forte, mas traz que a mulher negra não, ela consegue sofrer mais dor. E a gente sabe pela violência obstétrica que também a anestesia é em menor quantidade para mulheres negras, porque são mais resistentes. Então, são coisas do passado sofrido, porém, que não acabou.
Então, foi mais ou menos isso que foi aí meu estudo. Obrigada. Gente, quantas abas abertas, né? Mas olha, a gente tem mais 15 minutinhos aqui de mesa de conversa. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas para a gente seguir aqui nesse diálogo. Quem começa? Oi, boa noite. Eu sou a Vitória. Eu sou uma menina de alta, de cabelos cacheados e branca, e tô com uma blusa preta. Bom, minha pergunta é um pouco relacionada à questão desse fantasma da ideologia de gênero, que ainda tem muito. Assim, que eu vejo, eu trabalho na educação infantil. Trabalho com crianças de 3 a 4 anos, de 2 a 4 anos. E eu vejo muito uma relação de. Acho que vai um pouco de encontro com o que a Alessandra falou, da questão do controle da igreja. Eu não vejo muito bem como que a gente consegue combater, não é a palavra certa, mas como que a gente consegue caminhar aí nessa questão totalmente assim moral, ética que perpassa esse assunto. E a questão dos papéis de gênero é muito reforçado. Na escola que eu trabalho, tem muita questão da... A Eli até falou, né, que ainda tem muito essa questão do controle físico mesmo das crianças, mas uma coisa que eu vejo muito nessa secretaria, eu trabalho aqui em São Bernardo, a questão da autonomia das crianças. Então, elas são super autônomas, elas vão, não é tão solta assim, mas elas, se elas querem ir em algum lugar, elas vão. Elas tipo, só têm que avisar a gente onde estão indo e às vezes se precisar ter alguma companhia. Mas assim, a gente tem muita liberdade para falar com elas sobre assuntos raciais, questão indígena, étnica. Só que a questão de gênero é exatamente isso. Acho que é um ponto que a gente não se arrisca a falar, justamente por essa questão da religião, que é muito forte, assim, eu sinto. E acho que é isso. Acho que talvez mais, não é bem uma pergunta, mas talvez falar um pouco mais dessa questão do controle da igreja e desse poder conservador que a Alessandra falou, que vem junto com esse neoliberalismo. E como que a gente lida com isso, com as crianças. Vamos fazer uma rodada de perguntas? Outras perguntas? Boa noite, meu nome é Juliana, eu sou uma mulher branca, de cabelo preso, franja, cabelo escuro e umas tatuagens. Eu sou educadora aqui no Sesc Santo André, e a Bruna fez né, no meio das questões que você fez, acho que teve uma assim, que me pegou, e que eu queria pedir para comentar mais, porque é uma questão que, na verdade, me pega mesmo no dia a dia, como educadora, que é o que fazer com os meninos, né? A gente não está com uns exemplares assim muito bons e a gente fica competindo com essas imagens de masculinidade bastante problemáticas, né? E brincadeiras à parte, assim, é um pouco angustiante porque parece que a gente está sempre enxugando o gelo, né? De como que a gente faz frente a uma representação de masculinidade que é tão problemática, né? Num tempo tão pequeno e disputado que a gente tem com essas crianças, né? No meu caso ainda, eu fico menos tempo com as crianças e os adolescentes do que na escola, né? E é uma questão que
que tem me ocupado assim recentemente, porque eu vejo nas crianças e adolescentes que se identificam com o gênero masculino comportamentos muito problemáticos, assim, né? E aí eu não sei o que fazer, na verdade. Tipo, não sei como disputar essa narrativa sobre masculinidade, assim. Qual a idade dele, da faixa etária? Ó, agora eu estou trabalhando com adolescentes de 13 a 18, mas eu estou falando também de outras experiências com crianças de 7 a 12. Acho que dá tempo de mais uma. Boa noite, meu nome é Soraya, eu sou servidora pública aqui, trabalho na reitoria aqui da UFABC, também compartilho do mestrado do nosso programa, querido. E eu queria só fazer uma pergunta em complemento, se me permite, né, à pergunta dela com relação à religião, que o que eu penso, e não é só, eu não sou uma educadora, vamos dizer, não trabalho exatamente com isso, sou secretária, mas tem a família, tem netinha, a gente vive, né, numa comunidade e eu sinto essa dificuldade cada vez mais com relação à religiosidade, pensando na religiosidade, então, como uma prisão, uma próxima prisão, né? Estamos saindo de uma prisão da questão do gênero da mulher e entrando numa outra, e aí é bem complexo, creio eu, né? Então, só falar um pouco mais dessa prisão da religião. Última perguntinha agora, para a gente conseguir fechar, porque as perguntas estão bem fáceis de... Tem uma receita de bolo aqui, peraí que eu já tenho. Boa noite, o meu nome é Fábio, eu sou oriental, estatura baixa, cabelo bem curto e estou vestindo uma blusa cinza e uma calça jeans. Minha pergunta talvez seja mais direcionada para Eli. A Marcela, na introdução, ela falou sobre a leitura compartilhada. Ela passou bem rápido, mas eu gostaria, de repente, que você, se der tempo, você pudesse abordar um pouquinho, olhando assim dentro das classes sociais, das dificuldades que cada classe social enfrenta, porque pelo tempo, cada classe social tem suas dificuldades, né? Umas podem ser dentro da sua bolha, é um problema com o tempo mesmo, porque todo mundo trabalha muito e, ao mesmo tempo, outras porque simplesmente não tem a leitura como base dentro da estrutura familiar. Acho que, se der tempo. Muito bom. Muito obrigada pelas perguntas, que acho que falam de inquietações, né, que são suscitadas a partir do debate, a partir do livro. Eu vou passar rapidamente para vocês fazerem algumas considerações finais para a gente tentar fechar e cuidar desse nosso tempo, né? Tipo, 2 minutos, sim, né? Nossa. Enfim, partindo, acho que da questão da vitória, né, que a Soraya traz também, e a partir muito de uma provocação que eu fiz aqui também, né, quando eu falei dessa dimensão como o neoliberalismo se alimenta e se retroalimenta, né, de um conservadorismo que coloca na família e na religião, né, um papel que estaria na sociedade, na democracia, né? Então, eu acho que existe um conflito de valores, e a religião hoje, e aí a gente está falando talvez com muita especificidade, né, do neopentecostalismo, acho que a gente precisa dizer isso, né? E também ali dentro do neopentecostalismo algumas designações, né, principalmente aquelas ligadas à teologia da prosperidade, né, porque eu acho que é de tudo isso que a gente está falando, né, a gente não está falando só de um conservadorismo que busca uma leitura original do Velho Testamento, a gente está falando disso como lado, né, com uma espécie de destruição, né, da ideia de sociedade, de igualdade, né, de democracia. Eu acho que tem esse combo. Então, no fundo, é muito difícil mesmo, porque
não é simplesmente, então, vamos pensar numa outra teologia ou a questão é a religião, né? Eu acho que a questão é a sociedade, que projeto de sociedade, né, a gente viu ruir e hoje vê ser forjado, né? Primeiro que não é uma sociedade, como nós pensamos, não é alguma coisa que se alimenta de uma ideia de valores, né, democráticos, de equidade social, de igualdade, né, de igualdade de gênero. Na verdade, é ao contrário, reforça desigualdades, iniquidades, masculinidades, né, que são profundamente violentas, atravessadas, né, por lógicas que são, enfim, bastante perversas. Mas o problema é muito maior, né? Porque o problema não é só o neopentecostalismo, o problema é o empreendedorismo, né? Enfim, são todos esses elementos que viram uma bomba, né? Eu estou muito pessimista. Nunca fui uma pessoa otimista, mas estou muito desesperançosa, né, diante do resultado das eleições no Brasil. Eu acho que a gente caminha, e é no Brasil e no mundo, né? Meio lamentável. A gente caminha para um colapso mesmo de um determinado modelo que talvez a gente acreditou que pudesse vingar, né? Que era um modelo, como eu disse, de democracia, de equidade social, ainda que muito distante. Hoje a gente caminha para uma espécie de barbárie mesmo, né? Em que a teologia da prosperidade, em que o empreendedorismo, né? Eles se tornam aí palavras de ordem, né? Então não tenho, né? Tenho mais, na verdade, desalentos e questões do que de qualquer solução. Eu acho que é isso, eu acho que é luta, né? E essa luta ela demanda algumas ferramentas. Falava ontem num outro espaço da importância de a gente ter conhecimento, da gente ter uma relação próxima, inclusive, com a academia, nesse lugar de uma ciência que nos ajuda nessa luta, né? Que nos apoia nessa luta. E dentro da prática, né, e o que fazer na prática em relação tanto em relação às relações de gênero na escola, quanto à questão às masculinidades, é a gente construir os documentos que ainda são possíveis a gente construir para cuidar dessas práticas. Então, por exemplo, o plano político-pedagógico, o projeto político-pedagógico das instituições, eles são importantíssimos nisso, porque a partir de um PPP efetivo, a gente consegue chamar essas famílias e essas pessoas da equipe que trazem essa vertente religiosa para a nossa prática cotidiana e fazer essa comunidade compreender a relevância, a questão do fundamento de tudo que a gente está apresentando. Então, assim, esses questionamentos eu vivencio muito na escola, mas eu geralmente me apoio nesses documentos, né? E cada vez me fundamentar mais, assim, para além do documento da própria escola, a gente tem várias instituições aí, tem várias cartas que o Brasil assinou e que a gente pode recorrer quando a gente tem que ter um diálogo com essa comunidade escolar. Sobre os meninos, realmente é muito difícil, né? Pensar se a gente está dentro dessa chave que a gente estava falando, dessa chave dessa sociedade, essa sociedade que ela não só fomenta, como fortalece cotidianamente essas imagens. É muito difícil mesmo, porque eu acho que mesmo a gente que tem um tempo maior com esses meninos dentro das instituições, a gente ainda vive essa disputa, esse lugar de disputa mesmo, e a gente está o tempo todo precisando cultivar essa disputa com o que a gente entende que é possível na defesa dos direitos humanos, na defesa contra essas opressões. E, por último, a leitura em voz alta, a leitura compartilhada, ela é essencial e eu entendo ela como um direito também. Eu também vou partir para esse lugar, né, de fundamentar e garantir como direito. Eu entendo que a gente precisa de políticas públicas que garantam esse direito a partir de espaços de mediação de leitura. Eu já participei de um projeto assim há muitos anos atrás, em 2000, 2001,
mas era fomentado por uma empresa. Então, a gente tem que entender como um direito da criança, e não só da criança, do ser humano, essa relação com a literatura, e a gente promover esses espaços de mediação de leitura. Acho que é isso. Obrigada. Bom, vou tentar falar um pouquinho da minha prática, né? Tanto sobre religião, não é com criança que eu trabalho, então eu acredito que com criança é um pouquinho mais difícil, mas a idade que você disse é a idade que eu tenho mais experiência também. É sim, muito difícil, a religião está muito forte. Em escolas, quanto mais periferia, parece que é mais forte ainda. Parece não, né? E não tem como a gente lutar contra isso. Eu quero mostrar que eu sou mais forte, que a escola é melhor. Não, não tem como. O que eu acho que a gente precisa tentar, o que eu faço, né, com os alunos, tanto desde 6º ano até ensino médio, agora a EJA, é trazer para a gente. Então, assim, por exemplo, vou trabalhar a evolução, a origem da vida. Nossa, é um negócio que normalmente dá bastante embate, né? Mas eu nunca tive problema, porque primeiro eu deixo eles falarem. Eu dou voz para eles, eles falam o que eles acreditam, o que a religião... Muitos nem sabem o que a religião diz. Quem criou... Como o universo surgiu? Foi Deus. Como foi? Eles não sabem explicar. A maioria não sabe explicar. Alguns reproduzem frases que o líder religioso fala, né? Eles conseguem decorar aquelas frases. Por isso que eu falo, se o professor fosse doutrinador, ia ser maravilhoso, porque assim, o que eu ensino, eles não conseguem repetir, mas o que a igreja fala, eles repetem várias vezes, né? Então, quem me dera ser doutrinadora, igual dizem que a gente é. Então, eu deixo eles falarem, né? Isso em qualquer aula, né, de qualquer assunto, mas nesse eu vou com mais cuidado, né, vou indo pelas beiradas, deixando eles falarem como, mesmo com adolescente, mesmo com sexto ano, que tem 10, 11 anos, mesmo eles, e tento e fazendo com que eles vão refletindo sobre o que eles acreditam também. Eu acredito nisso por quê? Porque eu acredito, porque alguém mandou eu acreditar, mas não falo assim, né? A gente vai... Porque eles também têm aqui, não é porque o pai é católico, é evangélico, que ele tem que ser também, né? Enfim, mas eu tento fazer com que eles vão refletindo. Por isso que eu falei que com criança, para mim, é um pouco mais complicado. Mas eu acredito que tem que ser muito ali no dia a dia. Tem que naturalizar as coisas. Aí, no assunto lá da evolução e tudo mais, eles falam, e aí eu falo, bom, agora, então, a gente está na escola, né? Então, a gente precisa estudar, aprender o que a ciência fala. Você não precisa abandonar a sua religião, a sua fé, mas seu cérebro não vai diminuir se você aprender uma coisa nova, né? Pelo contrário. Então, eu vou indo por esse... né? E como eu disse da outra vez, né? Se Deus criou, né? Como que é tão ruim? Quando a gente voltou da pandemia, que muitos não queriam tomar vacina, né? Então eu falava muito sobre a diferença de senso comum, de fato científico e tal, né? E aí uns falavam, mas o meu pastor falou que não é para eu tomar, mas eu acho que eu tenho que tomar sim. Eu também acho. Aí eu falava, pensa, se tem a medicina, se inventaram a vacina, Deus iluminou essa pessoa para inventar isso aí. Então, vamos tomar o que, né? Não importa por que fez, gente, importa que, né? O que vai. E também dar importância para o que eles falam. Porque muito que a gente fala de ciência é fato científico, mas também tem uma sabedoria popular. Eu tento fazer com que eles entendam qual a diferença de um e outro, mas eu não preciso ser ignorante, ser arrogante, acabar com a sabedoria popular de forma nenhuma, né? Nunca fazer isso. Mas eles entenderem o que é uma coisa e o que é outra coisa. Em relação às masculinidades, que eu também trabalho muito essas coisas, sempre trabalhei em sala de aula, o que eu acho que também é o tempo todo. O que é muito cansativo. É muito cansativo. Porque é muito mais fácil você chegar e explicar o conteúdo lá para o vestibular, né? Aí você escuta uma criança xingando a outra, sendo racista, sendo homofóbica.
eu não consigo fingir que eu não estou ouvindo. Então, é muito cansativo. Então, o parar, conversar, não sei o quê, e o agir naturalmente ali. Então, quando eu vou falar, sei lá, disso de origem da vida, eu vou falar, porque existem várias religiões, e eu cito os nomes de várias religiões, inclusive as de matriz africana, explico um pouquinho sobre cada uma. Tem gente que fica... Uma aluna uma vez ficou com raiva de mim porque eu falei o nome das religiões de matriz africana, mas só uma. Normalmente, eles discutem, porque eles nem sabem o porquê que eles acham que é do demônio. Eles acham, porque eles nunca foram, eles não conhecem. Aí, sobre a parte... também, quando eu vou falar de relações sexuais, sexualidade, não sei o quê, tem relações... Para reprodução, é entre um homem e uma mulher, mas a gente não faz sexo só para reprodução. Tem prazer e não sei o quê. Também tem outros tipos de casais, outros tipos de famílias. Então, eu vou naturalizando essas coisas também durante as aulas e durante o dia a dia. O que funciona, às vezes... fala de feminismo e tudo mais, empoderamento feminino, dar voz para a mulher, mas também falar de masculinidade tóxica. Às vezes, falar primeiro sobre masculinidade tóxica, porque as meninas estão loucas para discutir essas coisas. Os meninos, não. Agora, se você fala primeiro sobre o que é uma masculinidade tóxica, que eles também sofrem o machismo do patriarcado, que o homem acaba também sofrendo em outro patamar, mas também acaba sendo cobrado a ser viril o tempo todo, forte, provedor, o macho mesmo, né? Né? Então, aí você traz os meninos nesse momento, porque ela está olhando para mim. Porque, senão você começa só a falar de feminismo, ele diz, só está falando de mulher, não está nem me notando. Então, acho que algumas artimanhas que a gente vai tentando. Mas eu acho que é muito isso o dia a dia, o que é muito cansativo, mas a gente não pode cansar muito. Obrigada. Bom, gente, já passamos aqui do nosso horário. Eu queria só encerrar agradecendo mais uma vez a Alessandra, Eli e Fernanda pela disponibilidade de estarem aqui, de dialogarem com a gente. Queria agradecer todo mundo que está aqui, que veio assistir. Queria indicar que esse espaço ficou gravado, vai estar disponível no YouTube. E queria, por fim, parabenizar mais uma vez Marcela e sua mãe pela produção desse livro. Acho que muitas aqui já falaram disso, mas reforçar essa coisa da importância. Acho que muito das inquietações que isso suscita, né, que nos suscita nesse debate, tem a ver com pensar esses caminhos múltiplos, né, de entrelaçar as lutas. E os livros, a literatura, ela é um instrumento muito poderoso, né, uma ferramenta muito poderosa. Eu fiquei pensando no que você falou, Eli, de suscitar a minha vivência como cuidadora suscita o diálogo. É a partir dali que vem as provocações que te permitem brechas, que permitem espaço para conversar de coisas que talvez não surgiriam simplesmente no cotidiano da casa ou na percepção do que está acontecendo ali, né? Então, e aí vocês estavam falando muito dessas técnicas, eu estou muito atravessada por isso. A Débora Diniz, que é uma feminista que eu estava lendo uma das últimas publicações dela, e ela vai falar sobre, no feminismo, nós sermos escutadeiras. Então, né, trabalhar cada vez mais e mais nessa habilidade da escuta, um pouco enfrentando a ordem patriarcal da fala que se impõe, né? E acho que nesse trabalho com as infâncias, essa abertura para os diálogos passa muito por se colocar no lugar de escutadeira. Muitas vezes é mais a escuta que vai gerar os processos do que a imposição, a tentativa de convencimento, né? A gente que lida com infâncias sabe que não é fácil isso. Mas, enfim, então, agradecer a todo mundo mais uma vez, parabenizar pelo trabalho e deixar aí super a recomendação para vocês. Sigam as redes, depois procurem o livro para a gente seguir nessas conversas. Muito obrigada, gente. Os alunos não podem ouvir a tática. Mas também não divulga.